Fala carequetes e carequitos, how are you? The careca is good, good. Yan. Good. O vídeo de hoje é uma daquelas famosas listas de 5 coisas. Vocês sabem como é que é, né? Os 5 melhores jogos, as 5 melhores atrizes, os 5 personagens mais carecas, etc. E como polêmica é a alma do negócio, hoje o Maximus Calvus traz para vocês as 5 maiores lacrações que a Marvel fez no cinema. Mas antes, deixa eu falar uma coisa com vocês. Muita gente tem falado que não está recebendo os vídeos do Careca. Então não esquece de que além de se inscrever e dar o like, tem que clicar no sininho, nesse sininho, para receber os vídeos assim que eles saem. Bom, enfim, então vamos lá. Votei, pessoal. E sem mais demora, vamos direto à nossa listinha dos maiores casos de lacração da Marvel no cinema. Para quem ainda não está familiarizado com o termo, lacração pode ser resumida a uma mensagem política progressista exagerada, sem muita necessidade na história e que está lá só para convencer o público de alguma mensagem ideológica moderninha. Tem um vídeo do Careca onde eu destrincho toda a ideia por trás da lacração e por que tanta gente reclama dela. Depois vai lá e dá uma olhada. Então, para essa lista eu peguei os 5 casos que, pelo menos ao meu ver, foram os mais difíceis de engolir. Justamente porque, além de não ter uma base dos quadrinhos, e sim, filmes de quadrinhos têm sim a obrigação de respeitarem o máximo possível do material original. Além disso, eles foram inseridos única e exclusivamente para propagar uma mensagem ideológica. E toda vez que você mudar uma história ou um personagem que tenha décadas de tradição só para inserir uma mensagem modernete, o Careca vai sim reclamar. Então vamos lá. 5. Loki transgênero. Na série do Loki, em uma determinada cena, o Loki é fichado e no documento você consegue ver que o gênero dele seria neutro. Isso gerou uma enorme polêmica porque basicamente eles estavam falando que um dos personagens mais queridos do MCU não era nem homem nem mulher. Ou eram os dois. Ou era 2/3 homem e 1/3 mulher, sei lá, uma parada juvenil dessas aí. Por outro lado, muita gente defendeu porque na mitologia nórdica, e eu espero que você saiba que o Loki é um deus real da mitologia viking, na mitologia nórdica, ele é um metamorfo, ou seja, ele pode se transformar em outras pessoas, coisas e até animais. Em um determinado conto, ele se transforma em uma égua. Ele toma uma furunfada de um cavalo e dá à luz a um potrinho de 8 patas, Sleipnir, que serve como montaria de Odin, e de armadura para o Hagen de Merak, do Cavaleiro Zodíaco também. O que me faz pensar que as 8 patas dele foi uma deficiência devido a essa relação bugada que ele teve, né? Bom, um outro bom argumento a favor dessa fluidez de gênero do Loki é que durante um bom período dos quadrinhos ele assumiu a forma de uma mulher, que pra mim parece mais um Marilyn Manson, né? Mas sim, era uma mulher. Ué, então se isso tem base na mitologia e nos quadrinhos, por que você é contra, Careca? Porque, ao meu ver, quando um metamorfo vira uma pessoa de outro sexo, ele não deixa de ter o sexo original. Eu sei que é confuso, mas deixa eu explicar com exemplos. Saca o Shang Tsung, de Mortal Kombat? Quando ele se transforma na Kitana ou na Sonya, ele temporariamente está com a forma dela, mas continua sendo Shang Tsung. Ou seja, ele não deixa de ser um homem. Se a Mística se transforma no Wolverine, ela não deixa de ser uma mulher. Se o Mutano dos Novos Titãs se transforma em diversos animais, isso não muda o fato de que ele é um ser humano. Se um camaleão fica temporariamente vermelho, isso não significa que verde deixa de ser a cor natural dele. Enfim, etc. Deu para acompanhar o raciocínio? O Loki se transforma em mulheres e éguas, mas ele nasceu homem. Ele apenas usa mágica para tomar a forma de outros seres, mas ele sempre vai ser o Loki, um homem.
Por isso, meter essa que ele é gênero fluido, pra mim é forçar a barra pra agradar adolescente pra frentex. Para concordar com isso, você tem que aceitar a ideia de que você pode se identificar com um gênero diferente do que você nasce a qualquer momento da sua vida. E como o YouTube tem a política de punir quem pensa diferente, eu não vou nem dar minha opinião sobre o assunto. Eu só digo que se você acredita que fluidez de gênero é uma construção social e que isso tem base científica, eu te aconselho a pesquisar sobre o caso David Reimer. Agora, se a gente estivesse falando sobre preferência sexual, que é uma coisa diferente do seu gênero, aí sim, eu concordo que o Loki deve gostar da zona toda. Até porque para curtir um cavalo é porque ele gosta muito de uma... Que delícia, cara! Faz! 4. Reunião das mulheres em Vingadores Ultimato. Para mim, uma das coisas que mais me incomoda na lacração é quando ela não acrescenta absolutamente nada na história. E ela tá lá somente para divulgar uma mensagem política ou ideológica. Agora me diz, o que isso aqui muda na história? Nada, absolutamente nada. Essa cena tá aqui só para agradar o público feminino. Tecnicamente a gente pode dizer que isso é até um fanservice. E para quem não sabe, fanservice é uma coisa que os roteiristas botam na história só para agradar os fãs. Essa cena não tem absolutamente nenhum motivo ou razão de ser na história a não ser dizer feminismo. Ah, careca, o feminismo prega a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Você é contra isso? Ah, se fosse simples assim, eu seria ultra feminista. Mas não é. Feminismo é um movimento intrinsecamente ligado ao marxismo. A sua origem no começo do século século XX no caso, teve origens marxistas e até o símbolo do feminismo é igual ao do marxismo. Basicamente, o feminismo é um comunismo voltado para as questões das mulheres. Sabe quando você mistura remédio na comida do cachorro para ele tomar sem saber? É exatamente isso. Você é levado a crer que está só lutando pelos direitos das mulheres, mas quando você percebe, você já está militando pela derrubada do capitalismo. E o careca se opõe veementemente contra qualquer forma de marxismo ou comunismo. Sem contar que tem muita autora feminista que prega abertamente ódio e revanchismo a homens. E se você acha que pregar ódio e revanchismo a homens vai ajudar esses mesmos homens respeitarem mais as mulheres... 3. Capitã Marvelha. Essa me deixou realmente muito fulo da vida. O Capitão Marvel é um dos meus heróis favoritos da Marvel. Eu falo um pouco dele no meu vídeo do Thanos, então dá uma olhada lá se você não conhece o personagem. Mas basicamente o Capitão Marvel era um soldado alienígena Kree chamado Mar-Vell. Sacou o trocadilho? Ele vem para a Terra numa missão de reconhecimento para se infiltrar na cultura terrestre e acaba se apegando ao nosso planeta e passa a defendê-lo dos Krees e de outras ameaças. Ele tinha uma ajudante feminina chamada Miss Marvel. Isso era uma coisa muito comum nos anos 70, assim como o Superman tinha Supergirl, o Batman tinha Batgirl, o Capitão Marvel tinha a Miss Marvel. Mas depois que o personagem morreu, a Marvel pegou a Carol Danvers, a Miss Marvel, e falou: ok, agora ela é a Capitã Marvel. E como o Capitão Marvel morreu em 1982, e essa alteração da Carol Danvers foi em 2012, 2013, essa é a razão de você provavelmente nunca ter ouvido falar do Capitão Marvel. Mas com a introdução da Carol Danvers no MCU, finalmente o grande público iria conhecer o Capitão Marvel original, imaginou o careca. Afinal, se ele é o mentor dela nos quadrinhos, obviamente vão botar ele no filme. Inocentemente pensou o careca. E aí saiu a notícia da escalação do Jude Law. E uhul, vibrou o careca. Ele não é louro igual o Marvel, tá ficando meio Calvin igual a mim, mas é um grande ator e tal. E aí foi lá o careca no cinema todo pimpão. E o Jude Law não era o Marvel, mas o Yon Rogg, um outro Kree que nos quadrinhos é inimigo do Capitão Marvel. Porra, que Merlin! Esbravejou o careca.
E aí, em dado momento, a Carol ouve falar sobre um Captain Marvel que tinha lutado décadas antes dela, e como em inglês não existe diferença de gênero na palavra Captain, a esperança do careca voltou a brilhar. Até que eles fazem isso. Sim, o Capitão Marvel, o primeiro herói a derrotar o Thanos, o cara que quase deu a vida para destruir o cubo cósmico e morreu de câncer rodeado por todos os heróis da Marvel, no MCU é uma velha. Sério, o Capitão Marvel é a Marília Gabriela, cara. Eu vou conversar com ele hoje, uma pessoa que... E por quê? Me dá um bom motivo pra isso. Você, mulher feminista, eu sei que provavelmente nenhuma mulher feminista viu os vídeos do careca, mas sempre tem uns homens feministas chorando aí nos comentários, então me diz aí você, seria muito ofensivo uma heroína ter um mentor homem? É muito machismo ela herdar o nome e o uniforme de um homem? Precisa transformar um personagem de mais de 50 anos de existência em uma mulher só pra não ofender o público feminino? Depois somos nós homens que temos a masculinidade frágil, né? 2. Surubada de gêneros em Eternos. Bom, que Eternos não é muito conhecido, eu sei. Eu mesmo li relativamente pouca coisa. Alguns números do original do Jack Kirby, a minissérie do Neil Gaiman e algumas participações esporádicas deles em outras revistas. Mas aí, justamente por ser um grupo de pouca importância na Marvel, os caras mutilaram tudo. Olha só, você tem 10 Eternos no filme. Dos 10, 5 tiveram gênero ou etnias trocadas. Ah, careca, mas eles são tipo uns robôs. Não importa muito a cor ou gênero. Não, amiguinho. Não. Tanto no filme quanto nos quadrinhos, os Eternos são versões de diversos deuses ou personagens mitológicos reais. Atena foi louvada na Grécia como Atena. Icaris é o Ícaro do mito das asas de cera. Circe é uma feiticeira chamada Circe, que transformou a tripulação do navio de Odisseu em animais na Odisseia, e assim vai. E o Macari, obviamente, é Mercúrio, o mensageiro dos deuses, deus da velocidade, também conhecido na Grécia como Hermes e tal. Agora me fala, qual o sentido do deus Hermes, Mercúrio, ser uma menina surda? Será que os gregos e os romanos estavam louvando a pessoa errada todo esse tempo? Eu até entendo que a ideia foi diferenciar o personagem do Flash, porque igual ao herói da DC, o Macari também usa vermelho e é ruivo, o que alimenta mais ainda a teoria de que Hollywood odeia ruivos e os substitui por atores negros sempre que é possível. Mas aí, beleza, nesse caso eu até entendo. Ficaria realmente muito bizarro ter um cara igualzinho ao Flash num filme da Marvel. Mas por que transformar o Ajax, que é o Ajax da Guerra de Troia, em mulher também? Só pra poder dizer que o grupo é liderado por uma mulher? E cadê o grande Zuras, que no quadrinho é o real líder do grupo e é inspirado em Zeus? Ah, esqueci, né? É proibido um homem comandar e ensinar mulheres. Eu deveria ter aprendido isso quando vi a Capitã Marvel, desculpa. Mas então, por que botar um cara chinês pra ser o Gilgamesh, que é um deus sumério? E o Kingo, que no quadrinho é um samurai? Aí sim, poderia botar um oriental, certo? Não, aí eles botam um cara indiano. O Phastos realmente é meio negro no quadrinho. Eu não sei se ele é gay, porque eu não lembro de ter lido nenhuma história que ele tava. Mas como ele é claramente o Hefesto da mitologia grega, e os deuses gregos tudo cortavam pros dois lados, eu nem falo nada. O Sprite também era homem no original e foi transformado em menina. Mas como ela ficou muito parecida com a versão do John Romita Jr., e preservar o cabelo ruivo, essa aí eu passo um pano. Mas a ideia toda do filme foi que pensaram tipo... ninguém liga pra esse troço, então vamos mudar essa zorra toda aí. E isso é um grande desrespeito, porque apesar de desconhecido, Eternos é uma das obras do deus dos quadrinhos Jack Kirby, e não merecia ser mutilado desse jeito. E por isso essa quase ganhou o primeiro lugar, só perdeu mesmo pra 1. A escrotização do Thor e do Hulk.
O Hulk é indiscutivelmente o ser mais forte da Marvel, pelo menos em termos de força física. E um dos poucos que conseguem sair no braço com ele é o Thor. Esses dois são considerados os heróis mais fortes de toda a Marvel. Mas por algum motivo no MCU eles foram sistematicamente ridicularizados. Eles foram ficando cada vez mais enfraquecidos ou transformados em palhaços, a ponto de virarem o alívio cômico dos filmes. E por que fizeram isso? Bom, a resposta mais simples foi para poder dar mais destaque para outros personagens novos que estavam chegando, tipo a Capitã Marvel, por exemplo. A resposta mais complexa é que isso é só mais um passo na longa caminhada rumo à desconstrução, ou destruição, se você preferir, da figura do homem hétero fortão no cinema. Quantos filmes com personagens héteros fortões você tem visto nos últimos tempos? Mas quantos filmes você viu onde o personagem masculino é humilhado pelas mulheres do filme ou serve de alvo para piadas e cenas engraçadas? E você acha que isso é coincidência? Qualquer cara de quase 40 anos como Careca cresceu querendo ser o Rambo, Exterminador do Futuro, Van Damme, Chuck Norris. Esses caras nos influenciaram pra cacete. Quantos caras começaram a fazer artes marciais por causa do Bruce Lee, Steven Seagal ou do próprio Van Damme? E quais são os exemplos de força e masculinidade que as crianças no cinema estão tendo atualmente? E olha lá, o Careca tá sentindo falta de ver os caras fortões no cinema. Sim, cara, tô. Porque nós homens nos espelhamos e queremos ser fortes como eles. Ao contrário do jovem moderninho que vê sexo em tudo, a nossa relação com esses personagens é de projeção psicológica. Algo que eu falei um pouco nesse vídeo aqui. Eu acredito que essa projeção que a gente faz de nós mesmos nos caras fortões é necessário para nós homens termos confiança para enfrentar o mundo. E esse também é um dos motivos pelo qual a juventude atual chora por qualquer coisa e tem a taxa mais alta de problemas psicológicos da história. Eles não aprenderam a importância da força quando crianças. Então sim, Hollywood está sistematicamente tentando eliminar do inconsciente das novas gerações a ideia de que o homem hétero fortão é uma coisa boa. O último bastião da masculinidade, graças a Deus, são os animes. E olha lá, porque o Goku se salva, que ele é um personagem dos anos 80. Mas esses shonens atuais com esses molequinhos magricelos também, vou te contar, viu? E é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo com ideias e opiniões do Careca. Deixe um comentário concordando ou discordando e me fala se você está com alguma dificuldade de receber os vídeos, ok? Eu estou lançando mais ou menos 2 vídeos por semana e se você é inscrito e está há mais de 7 dias sem receber, é porque o YouTube não está te entregando. Mas enfim, já era de se esperar, né? Com um conteúdo como o meu. Talvez se eu ficasse falando de como eu chorei vendo o episódio 3 de Last of Us, eu já estava até ganhando uma grana. Mas não se preocupa não, o Careca faz isso por ideal, então eu nunca vou me vender. Sou pobre, porém honrado. Eu sou pobre, mas honrado. Cínico! Bom, é isso, pessoal. Beijo nas crianças e tchau! Que delícia, cara! Faz!